desistiu de participar na COP exatamente em razão dos altos custos. Outros países, da África em especial, além de manifestarem preocupação, tendem a não participar. Um evento global não poderia alijar participantes por conta do alto preço. E como bem apresentou a Beatriz, o problema de oferta e de demanda. Não existem vagas suficientes na rede hoteleira de Belém. E se não existem vagas suficientes, as que têm, normalmente terão seus preços aumentados, e muito, como temos observado aqui. Portanto, num evento desse tamanho, dessa magnitude, infelizmente faltou um planejamento mais detalhado. Ora, se sabiam que era um evento dessa magnitude, dessa exponencialidade, desta proporção, por que buscar um lugar que não oferece uma rede hoteleira suficiente? Cuiabá, 28 graus nesse momento, agora são 7h21, ensolarado. Hoje a máxima vai ser de 40 graus, a mínima de 24 graus. E aqui diz que a maioria do tempo vai ser nublado, mas com a máxima de 40 graus e a mínima de 24. O pessoal aqui está comentando aqui na Jovem Pan News sobre a falta de infraestrutura, né? Lá de Belém do Pará para receber a COP30. Eles já sabiam que lá não tem rede hoteleira o suficiente para receber a COP30. Por que planejaram que a COP30 fosse em Belém? Não planejaram, na verdade, não teve planejamento. Foi tudo feito assim nas coxas, como sempre, né? No Brasil tudo é feito às coxas, né? Na coxa, sem planejamento, sem estrutura, né? O Brasil não tem, é um país, todo mundo sabe que é um país sem condições. Não é sem condições, é sim sem condições logísticas e também sem condições administrativas. Porque todo presidente, todo líder que a gente bota nesse país aqui, são todos incompetentes, tá? O governo Lula não está demonstrando só incompetência nisso aqui. Já em outras a administração do governo Lula, ele já se demonstrou incompetente. Não é só o governo Lula que é incompetente no Brasil, é todos os governos que passaram pelo Brasil foram incompetentes, entendeu? Por quê? Por que foram incompetentes? Porque a verdade é essa, né? Nós querendo aceitar ou não, mas o Brasil ele é calcado na história dele por administrações incompetentes, por administrações sem planejamento, né? Sem logística mesmo, os caras sentarem com engenheiros sobre mesas e planejarem. Eu acho que o único que sentou com engenheiros com mesas para planejar foi Juscelino Kubitschek, que planejou Brasília e entregou Brasília, né? E mudou a capital do Brasil. Não sei por que também mudou tanto aqui para o Planalto Central, né? Um lugar tão distante de tudo. Devia ter continuado lá em São Paulo, Rio de Janeiro, a capital do Brasil, que é lugar de saída para tudo quanto é parte do mundo. Ou então colocasse a capital aqui em Cuiabá. Mais distante ainda, mas tudo bem. Já fizeram a lambança que fizeram na história do Brasil, né? E vai permanecer assim. O Brasil vai permanecer assim, por quê? Porque o povo não entende que tem que ter gente qualificada no poder. Sempre escolhe lá um analfabeto, um semi-analfabeto para ser presidente do Brasil, né? Um cara que não conseguiria passar num concurso para juiz, por exemplo, ou para um cargo alto aqui do Conselho Federal, sei lá, de qualquer um, entendeu? Para medicina, por exemplo. Tem que se colocar na presidência do Brasil um cara que já passou por concursos públicos, sempre foi o primeiro, segundo, competente, entendeu? Um cara estudioso no Brasil. Uma pessoa estudiosa. Eu, por exemplo, não sou qualificado para ser presidente da República. Por quê? Porque eu nunca passei em concurso nenhum. Eu não tenho saco, desculpa aí, paciência, para estudar. Para ficar estudando, me debruçando sobre livros, para passar em concurso. Entendeu? Não tenho paciência para isso. Nem 3 meses de paciência, nem 1 ano de paciência eu não tenho. Tem que ser uma pessoa paciente, que estude e passe em concursos. E passe sempre em primeiro e segundo lugar, porque é inteligente e competente. E tem que ser um cara da área de administrativo. Entendeu? Tem que ser um empresário na área de administração, um empresário de sucesso. O Brasil não pode mais errar colocando
como que é? Ele era o que mesmo? Eu já até esqueci. Ele era presidente do sindicato, ele era um sindicalista, que malemar tinha o ensino médio. E aí, acusado de vários crimes. E tem vários crimes nas costas dele, mensalão, um monte de crimes. Entendeu? Comprovou que não tem condições. Quando ele fala um monte de merda, porque ele bebe antes de falar em público. Ele bebe umas cachaçinhas. E o cara não pode pregar ou falar em público depois que tomou umas cachaçinhas, velho. Não pode, porque a mente dele já não tá normal. Entendeu? Por isso que ele fala tanta merda quando ele prega. Ele fala em público com o microfone na mão. Ele fala muita merda. E a assessoria dele sabe disso. Mas não tem poder e força para chegar. Não, presidente, o senhor não vai pregar nesse estado, não. O senhor não vai falar nada nesse estado. Porque o senhor vai falar só merda e vai prejudicar o mercado financeiro. E prejudica mesmo. Toda vez que Lula fala, ele dá um baque na economia do país. Ele atrasa o país em 10 anos. Toda vez que Lula fala, ele atrasa o país em 10 anos. Atrasa o desenvolvimento e o progresso do país em 10 anos. Entendeu? Todo mundo já sabe disso. Mas foram uns incompetentes, são incompetentes, porque os caras foram colocados lá porque foram indicados por ele ou por a turma dele, lá no Supremo Tribunal Federal. Que competência tinha Gilmar Mendes para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e controlar Alexandre de Moraes, como ele tem feito, por detrás dos panos? Gilmar Mendes passou em algum concurso para juiz? Nunca. Alexandre de Moraes passou em algum concurso em primeiro ou segundo lugar para juiz federal? Nunca. Zanin passou em algum concurso para ser juiz federal? Nunca. Qual deles que passou num concurso sério e está lá por meritocracia? Nenhum. Então esses caras não são dignos de ocupar o Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu falo que tem que mudar essa regra para você indicar um cara do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Tem que ser um cara que é juiz ou desembargador e passou em concursos. E conhece, tem notável, verdadeiro notável saber jurídico. Não copistas de um livro, de outro, escreve um livro, coloca um livro lá sobre Constituição jurídica, né? E aí, como o Alexandre Moraes, ele escreveu um livro. Aí ele escreveu, até eu escrevo um livro, qualquer um escreve um livro. Qualquer um. Ah, ele escreveu um livro, agora ele pode ser. Não, não pode ser. Ele tem que ter notável saber jurídico aqui, ó, das ideias. Ele tem que saber citar qual é o parágrafo, qual é o inciso, qual é o caput que foi daquela lei assim, assim, assim. Ele tem que citar, ele tem que falar, entendeu? Todo o Código Penal brasileiro, todo aquele livrinho lá de regras que nós temos, ele tem que saber decorado, entendeu? O vadimeco para ser juiz do Supremo Tribunal Federal. E esse cara não sabe, não tem notável saber jurídico. Ele tem uma assessoria toda que prepara, inclusive, as peças dele de perseguição a um adversário político de outro partido, que é Jair Messias Bolsonaro. Qual que é a grande gana de Alexandre de Moraes? É perseguir o bolsonarismo, bolsonarismo, né? Inclusive, não é só dele, que ele assumiu, né, esse posto lá para ganhar, né, ganhar ali entre os juízes, né, o bem-querer deles. Barroso não gosta do bolsonarismo, o Gilmar Mendes, Zanin, todos os demais que foram indicados por Lula e por Temer e por Dilma, né? Eles odeiam o bolsonarismo, porque eles odeiam, não é só o bolsonarismo, eles odeiam o pessoal de direita, os conservadores, porque eles são de esquerdas, eles são socialistas e comunistas. E para eles continuarem no poder, para fazerem de tudo para continuar no poder, não tem escrúpulo. Não tem escrúpulo e não tem obediência à Constituição brasileira. Eles falam assim para a Constituição brasileira, dane-se a Constituição brasileira. Eles não estão nem aí para a Constituição brasileira. Eles não são os guardiões da Constituição brasileira, como reza a nossa Constituição, que deveria ser o Supremo, os guardiões da Constituição. Eles não são os guardiões. Eles pisam sobre as nossas leis. Então, e também não tem notável saber jurídico. Bota todos eles à prova lá. Bota todos eles para um concurso. Um concurso para juiz federal. Todos eles. O que eles fizeram? Eles fizeram os escritórios de advocacia da esposa e de filhos deles, que são todos advogados, né? E eles ganham dinheiro por ali.
Muito dinheiro que vem para Alexandre, para Barroso e tudo mais, é por causa dos filhos dele. O filho dele, inclusive, está envolvido em obras e construções do governo e não poderia, parente do juiz supremo, do ministro da Suprema Corte, não poderia estar envolvido com obras. Ganhou bilhões de reais fazendo obras para o governo Lula, para o governo aí da Dilma, entendeu? Por que na época do Bolsonaro esses caras ficaram na Quaramingá, só recebendo do salário deles? Por quê? Não tiveram obras. Os escritórios de advocacia e de engenharia dos parentes deles não ganharam obras do governo de Bolsonaro. Por isso que eles têm ódio de Bolsonaro, porque Bolsonaro deixou eles na época da pandemia, na época quando ele foi presidente da República, sem obra nenhuma, sem privilégio nenhum. Agora no governo Lula e no governo Temer, no governo da Dilma, eles têm um monte de privilégios, porque eles mesmos, os parentes deles mesmos que pegam as obras do governo para ganhar dinheiro em cima. E também os escritórios de advocacia deles que ganham dinheiro com políticos e outros caras que estão envolvidos em esquema de... Agora, quem que é o principal cara que está envolvido? Os filhos lá, do próprio Alexandre de Moraes, que estão envolvidos em defender bandidos do PCC. E também aquele secretário de Justiça, Lewandowski, né? Por que teve vazamento aí da operação da Polícia Federal para pegar esse esquema todo do PCC em relação aos postos de combustíveis, que faturam bilhões no Brasil? Porque vazou através do ministro da Justiça, Lewandowski, e também do escritório do Alexandre de Moraes, que a Polícia Federal ia bater duro contra esse tipo de crime. Fazem uma pesquisa para ver se eu estou mentindo, se eu estou falando alguma inverdade aqui. Manda detetives da própria a BIM pesquisar, investigar. Ah, mas não vai, a BIM está na mão deles, né? Eles estão com poder no Brasil. Então eles não vão se auto-investigar. Eles não vão se autocriminalizar, né? Hoje, 31 de agosto, domingo, último dia do mês de agosto. Agosto acabou. Acaba hoje, domingo, né? E amanhã já é setembro, primeira semana de setembro, vem muita coisa aí. Setembro será chamado de setembro amarelo, né? Por causa da prevenção do câncer de... Eu não sei se é colo do útero ou é câncer de próstata, não sei. Só sei que vai ser um mês de prevenção de uma dessas doenças aí. Depois a gente vai ficar sabendo melhor, né? Hoje, dia 31 de agosto, é dia do nutricionista, é o Dia Internacional do Blog. Então, o blogueiro, né? Eu sou blogueiro. Eu sou blogueiro? Eu acho que eu sou. Então, é o Dia Internacional do Blog, né? Eu já falei a mínima de Cuiabá, eu já falei a máxima, não é? Lá em Fortaleza, por exemplo, a mínima vai ser 25 graus e a máxima 30 graus. O dólar está em alta de 0,29%, o dólar está custando R$ 5,42. O euro também em alta de 0,43%, o euro está custando R$ 6,34. Ei, Brasil. Ibovespa em alta de 0,26%, está 141,422 pontos a Ibovespa. Bitcoin em baixa 3,35%, e um Bitcoin está custando hoje R$ 588.858,04. O IPCA, índice IPCA em alta 0,26% desde julho de 2025 e a taxa Selic continua a 15% desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro está em alta, o ouro, quem tem ouro está bem, hein? R$ 615,45 está custando 1 grama de ouro, tá? Então se você tem ouro em casa, joia de ouro, você está bem, tá? Você pode... se você precisar de dinheiro, você pode simplesmente ir lá na Caixa Econômica e você pode deixar ali como valor, né, de algum empréstimo que você pedir na Caixa Econômica. O ouro como aval, né? Governo Federal, notícias nacionais. Eu quero agradecer aqui o site, né, Fish News, na notícias do dia de hoje. Você pode ajudar na chave Pix 41-99646-0100, tá? Que é do Roberto Vieira Filho, tá bom? E também ajudar aqui conectados, tá? Aqui nessa chave Pix. Você pode mandar qualquer valor aí, tá? Se você me mandar o valor de um Bitcoin, eu vou ficar mais feliz ainda.
Bitcoin está R$ 588.858,04. Ou então no valor da grama do ouro, R$ 615,45, né? Grama do ouro. Mas se você quiser mandar R$10, R$5, R$20, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser me fazer uma doação, né? Como apareceu uma pessoa aqui no WhatsApp querendo fazer uma doação para mim, né? Então, aceito, né? $75 mil, alguma coisa assim, sei lá, 75 mil, não entendi muito bem. Mas quer fazer uma doação, doe. Tá aí minha chave Pix, tá aqui, ó. No Conectados aqui, ó. Tá ok? Ajuda aí, gente. Esse dinheiro será usado para beneficiar pessoas. Lógico, a mim também e pessoas também, tá? Pessoas que precisam, carentes, que precisam realmente. O governo federal anuncia 2 bilhões e 200 milhões para veículos leves sobre trilhos, o VLT, que devia ser aqui em Cuiabá, né? Mas aqui mudaram a ideia, colocaram o BRT e estão fazendo as obras do BRT. Eu não sei quanto que serão entregues, porque tem causado grandes problemas de trânsito na cidade, né? Muitos transtornos, né, no transporte aqui em Cuiabá. Até quando vai ser entregue, a gente espera que logo, né? Porque é muito transtorno no trânsito todo dia. Mas o VLT, aí, ó, tá vendo? O VLT conseguiu uma verba aí de 2 bilhões e 200 milhões, né? Vai beneficiar onde? Os lugares que, olha aí, entre centro de Curitiba e aeroporto Afonso Pena. Do centro de Curitiba até o aeroporto Afonso Pena vai ganhar um VLT. Curitiba vai ficar mais bonita ainda do que já é, né? A medida foi divulgada na sexta-feira, dia 29, pelo presidente Lula durante um evento em Minas Gerais. Olha aí. Nossa, será verdade mesmo? 2 bilhões e 200 milhões? Eu só acredito vendo, porque Lula toda vez que pega o microfone só fala merda, né? Desculpa aí, algumas vezes sim. Não, quase sempre, né? Não sei se é verdade isso aí, mas tá aqui anúncio, né? Foi falado aqui. Alexandre de Moraes determina monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro. O que Alexandre está pensando? Que Bolsonaro é super-herói? Ele vai colocar aquela mochila que voadora? Ou então a capa do Doutor Estranho, né? Que voa também e vai parar noutra dimensão. Ele vai escapar dessa forma? Alexandre, você deve estar muito lelé da cuca mesmo. Alexandre de Moraes determina monitoramento na área externa da casa de Bolsonaro. O ministro também decreta que todos os veículos que saírem da residência sejam vistoriados. Mas isso já não era feito antes? Já era feito antes. Mas parece que o desejo aqui é aparecer na mídia para humilhar mesmo, né? Jair Bolsonaro e a família dele, né? O objetivo de Alexandre é humilhar essa família, né? Humilhar o bolsonarismo, né? Aí ele acha que ele vai vencer fazendo o jogo do ódio, né? Esse cara nunca foi igreja, esse cara nunca leu Bíblia Sagrada, ele não conhece a história de Jesus. Rapaz, quanto mais ódio você administra, quanto mais ódio você destila, esse ódio se voltará contra você. Quanto mais perseguição você persegue, essa perseguição se voltará contra você. Quanto mais raiva você tem de uma pessoa, essa raiva se voltará contra você mesmo. Logo, logo você vai estourar uma doença em você. Se já não estiver doente, né? Porque para mim você é um psicopata, tá? Então, Alexandre de Moraes determina monitoramento da área externa da casa de Bolsonaro e o ministro também decreta que todos os veículos que saem da residência sejam vistoriados com a documentação completa dos carros, motoristas e passageiros. Ai, que ridículo. Isso chegou à beira do ridículo. Essa perseguição implacável chegou à beira do ridículo. Tão ridículo que esse homem é, né? E se fosse Bolsonaro que estivesse perseguindo ele, eu falaria a mesma coisa. Isso é ridículo. Dá vontade de vomitar. Imagina as crianças ouvindo uma notícia dessa, né? As crianças mesmo acham que você é um idiota, né? Não sou eu. Pode perguntar para qualquer criança, tá? Por 10-1, o Supremo Tribunal Federal decide que Robinho seguirá preso no Brasil. Corte julgou o recurso apresentado pela defesa do ex-jogador. O único a divergir do relator foi Luiz Fux. Foi Luiz Fux. Divergiu do relator. Foi Gilmar Mendes, que era o relator, Gilmar Mendes, né, para quem a lei de imigração, sancionada em 2017, não poderia ser aplicada de forma retroativa. O Luiz Fux é inteligente. Eu acho que talvez né?
não sei tanto também, às vezes ele se deixa levar pelos outros, né? Ele vai pelos outros, não vai pela própria opinião dele. E alguns desses juízes aqui também. Então, você vê como que são mentes fracas. São mentes fracas. Quando eles dão os vereditos lá, eles vão pela posição dos outros, vão pela posição deles, entendeu? Você vê que ali não tem uma pessoa verdadeiramente de personalidade realmente forte, assim, tipo, inteligente mesmo, de verdade. Um cara que passaria em qualquer concurso, entendeu? Notável saber jurídico. Porque toda vez que eles falam lá, dando a sentença, eles demonstram o quanto eles são imbecis. O quanto eles são imbecis. É só você olhar e falar, cara, é verdade o que esse cara está falando mesmo? Simplesmente são os presidentes anteriores, o presidente anterior, né, esse que está aí, né, porque ele teve mais 2 mandatos anterior, e a Dilma, né, e o louco lá do Michel Temer, conseguiram colocar um monte de idiotas no Supremo Tribunal Federal. E quem avaliou e deu aval para que esses idiotas estivessem no Supremo Tribunal Federal foi o nosso Congresso Nacional e o nosso Senado, que sabatinou e não impediu que esses caras entrassem. Entendeu? Simplesmente obedeceu a ordem do presidente. Um bando de vaquinhas de presépio. Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, tem medidas cautelares revogadas pelo TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão ocorreu após o Ministério Público não apresentar uma denúncia formal contra o empresário. Sidney Oliveira foi detido temporariamente no dia 12 de setembro durante... 12 de setembro? 12 de setembro? Durante a Operação Ícaro, que investiga um esquema relacionado a propinas e créditos de ICMS. Foi 12 de setembro mesmo, o Roberto? Eu acho que essa data aqui está meio esquisita, né? Que Sidney Oliveira foi detido temporariamente no dia 12 de setembro. Pô, 12 de setembro está para frente, né? Pô, depois você avalia isso aqui. Eu acho que teve algum erro de digitação aqui. Tribunal Superior do Trabalho ordena a Volkswagen a pagar indenização por trabalho análogo à escravidão em uma fazenda da empresa na Amazônia entre 1974 e 1986. Ministério Público do Trabalho abriu investigação em 2019. Olha quando que aconteceu isso aqui, ó. Essa empresa na Amazônia, que administrava uma fazenda, em 1974 e 1986. E só agora o Ministério Público do Trabalho abriu investigação agora em 2019, agora não, em 2019, antes da pandemia, durante a pandemia, tá? E após receber documentos de um padre local que acompanhava o caso havia décadas, há décadas. Quer dizer, as coisas acontecem debaixo do nariz das autoridades e ninguém aí tem competência para realmente fazer justiça. Daí a prova de que a gente tem um monte de incapacitados, medíocres, na administração pública do Brasil. Acabei de falar para vocês, não foi? Então, Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar realizam apreensão de drogas em Petrolina, no Pernambuco. A ação conjunta resultou na prisão em flagrante de um homem e da apreensão de 8,6 quilos de cocaína. Só isso. Grande porcaria que eles fizeram. Operação fraca. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prende suspeitos de assalto à casa de familiares de Bolsonaro em Resende. E prenderam os caras que invadiram a casa daqueles anciões, né? Idosos da família Bolsonaro. O que esses caras queriam, esses idosos, na casa da família de Bolsonaro, do vovô, da vovó, né? O que esses caras queriam lá? Você tá falando? Cara, os caras são tão burros. Aí a Polícia Civil prendeu esses caras, esses suspeitos, tá? Então, o que vai se fazer com os caras desses? O cara dá uns tapas nele, dá uma surra de borracha, né? Tá aqueles cacetetes de borracha da época da ditadura militar? Ditadura militar não, o pessoal fala, não fala ditadura militar, por favor. Fala que foi intervenção militar. Da época da intervenção militar. Pega aqueles cacetetes de borracha e dá uma surra bem dada nesses caras e deixa eles demolham pelo menos os 4 anos de cadeia, né?
para nunca mais eles fazerem isso. Mas na cadeia assim, solitária, entendeu? Que eles não tenham contato com outros presos, porque os presos ficam fazendo a cabeça deles para eles continuarem criminosos, né? Eles têm que ficar na solitária para eles pensar, remoer uns 4 anos remoendo, pensando aqui na loucura, na besteira que eles fizeram, para eles mudarem de vida, para eles se converterem, falar, cara, e deixa só uma Bíblia lá com eles, tá? Na solitária, entendeu? Eles não têm assim relação com outros presos, para eles pensarem bem, se converterem na vida, se tornarem cidadãos de bens, porque para quem invadir casa de idosos, para roubar o quê, gente? Roubar mixaria, caraminguás, são mixarias. Pelo amor de Deus, se você for escolher ser bandido nessa vida, que é uma loucura isso, uma idiotice sem tamanho, né? Procura ser um bandido de classe que consiga faturar bilhões, entendeu? Não fica roubando casa de idoso, cara. Você é muito idiota, você é muito besta. Ah, pelo amor de Deus. Aí eles fizeram tudo aquilo lá e agora a polícia pegou eles, né? Então a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro prende suspeitos de assalto à casa de familiares de Bolsonaro em Resende. De acordo com as forças de segurança, ao menos 5 bandidos participaram da ação no último domingo passado, né, dia 24. Ai, que ridículos que esses caras são, velho. São Paulo expande programa Smart Sampa com 5.300 novas câmeras de segurança. Então, eles vão colocar mais 5.300 câmeras de segurança na cidade de São Paulo, né? A adição visa aprimorar a identificação de suspeitos e pessoas desaparecidas por meio de tecnologia de reconhecimento facial, com a meta de alcançar um total de 40 mil câmeras até o final do ano. É uma meta boa, mas todo mundo vai ficar num grande Big Brother, né? Toda a população de São Paulo, no metrô, nas praças, nas avenidas, né? Nos lugares assim mais que tem ponto quente mesmo de criminalidade, vai ser descoberto, né? E muita gente vai presa. Mas aí será que vai ter tanta vaga na cadeia para prender tanto bandido que está solto na cidade de São Paulo? Ali são 6 milhões de pessoas vivendo, cerca de 6 milhões de pessoas vivendo só na cidade de São Paulo. Agora imagina, gente, será que vai ter tanta cadeia para caber tanto bandido que esse Big Brother que vai ser instalado com câmeras em tudo quanto é lugar de São Paulo, vai ter cadeia para tanto bandido que vai ser preso, que vai ser reconhecido? A pergunta é, vamos construir mais escolas, mais igrejas ou mais presídios do Brasil? Essa é a grande pergunta, né? O que nós vamos priorizar para o futuro do Brasil? Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, anuncia redução na retirada de água do sistema Cantareira. Decisão tomada em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, visa enfrentar o período de estiagem e garantir a segurança hídrica. Você sabe que começou o período de estiagem, né? É agosto, setembro, outubro e vai até novembro, né? Aí que começam as chuvas mais ou menos lá em dezembro, janeiro e fevereiro vem as chuvas novamente do ano que vem, né? Mas vai ter aí uns 3, 4 meses aí sem chuva e secura e muita queimada no Brasil. Pode esperar, né? Muita queimada mesmo. Mas não é porque pessoas botaram fogo, não é. É combustão espontânea. A própria natureza vai queimar mesmo. Combustão espontânea. Somente aqui no Centro-Oeste, né? Que tem muito minério, né? Que facilita a combustão espontânea nas florestas e nas matas aqui do Cerrado, né? Nessa mata amazônica também, nessa região do Pantanal. Quer dizer, vai ter muito incêndio no Brasil ainda, tá? Então vai ter muito trabalho para os bombeiros, para os padioleiros, né? E o pessoal que apaga fogo aí, né? Vai ter muito trabalho no Brasil esse ano. Agora já começou agora em agosto, e aí setembro vai ser o ápice, né? Mês de setembro vai ser o ápice. Queimadas. Ok, Correios tem prejuízo de mais. Cara, no governo Bolsonaro, o Correio deu lucro, né? Agora no governo Lula, ele botou um monte de incompetentes lá, os caras não têm administração, não tem mestrado, doutorado em administração, botaram para administrar o Correio. Agora o Correio, o que aconteceu com o Correio? Só prejuízo. Um prejuízo de mais de 4 bilhões no primeiro semestre desse ano. O montante é 3 vezes mais que o resultado negativo do mesmo período do ano passado, quando a estatal apresentou um déficit, né, déficit de
1 bilhão e 1 bilhão 350 milhões, né? Quer dizer, se o Correio está dando tanto problema assim, então é por causa da falta de administração, de competência administrativa. Então tira todo mundo que está no comando do Correio, Lula. Tenha coragem. Tira toda essa gente aí e começa a contratar por concurso os caras que vão comandar no Correio. Não faça por indicação política. Não bota a gente na administração de uma empresa tão importante quanto o Correio para agradar políticos de outros partidos, aí você coloca uns caras lá para comandar. Não, tira toda essa gente aí e que os caras façam concurso. Os melhores caras de concurso, os caras mais inteligentes, para assumir a administração dos Correios. Bota gente inteligente aí, velho. Porque tem um monte de panaca que está lá na governança do Correio. Por isso essas dívidas todas. Por isso esse prejuízo todo que o Correio está dando. Pelo amor de Deus, gente. Alguém bota luz na cabeça das autoridades do Brasil. Ah, Senhor, salva o Brasil, porque é tanta incompetência no governo do Brasil. O Brasil cada vez mais... O Brasil já não está fundo, como eu falei da outra vez, não está no fundo do poço, está no fundo do poço. Já passou do fundo do poço o Brasil. Incompetência administrativa. Simplesmente isso aí. Ataque hacker atinge empresa que conecta bancos ao Pix. Quase 2 meses após um ataque hacker à CEM, que resultou no desvio de cerca de 1 bilhão do sistema financeiro brasileiro, a empresa Sinqia, que conecta várias instituições bancárias ao Pix, afirmou ter detectado atividades suspeitas em seu sistema na sexta-feira. Quer dizer, vem mais uma bomba por aí, né, que os hackers estão provocando aí no sistema Pix, né, e nesses sistemas aí que foram criados sem... Gente, para pegar um hacker deve ser muito difícil, né? Mas deve ter hackers melhores aí trabalhando para a Polícia Federal e para a Polícia Civil, né? Para pegar os hackers do mal. Porque tem hackers do bem e tem hackers do mal, né? Então, precisa contratar uns caras bons aí para trabalhar para a Polícia Federal, para pegar esses bandidos aí. Inimigo invisível desafia bichos do Paraná, que produzem o melhor fio de seda do mundo. A chamada deriva de agrotóxicos desafia a criação do bicho da seda e preocupa produtores do estado do Paraná. Responsável por mais de 80% da produção brasileira e referência mundial em qualidade dos fios, a deriva ocorre quando o defensivo pulverizado em lavouras vizinhas cruza a cerca e atinge locais indesejados, onde estão os bichos da seda lá trabalhando. Gente, ai. Morre aos 88 anos, todo mundo já sabe, Luiz Veríssimo morreu. 88 anos, tá? Natural de Porto Alegre, Veríssimo é considerado um dos maiores e mais lidos e bem-sucedidos do Brasil, um dos literatos, né? Dos escritores maioral do Brasil, né? Cabeça de inteligentíssimo, né? Seus livros deu muita alegria para muita gente. Ele deu alegria para muita gente através da literatura e das crônicas que ele tinha em alguns jornais do Brasil, né? Do país. Em nota, o Hospital Moinhos de Vento, na capital gaúcha, onde o autor estava internado, informou que a causa da morte foram complicações decorrentes de uma pneumonia. Claro, uma pessoa de 88 anos pegar pneumonia, né, gente? A gente já sabe o que vai dar, né? Então, infelizmente, o nosso querido Luiz Fernando Veríssimo nos deixou, né? O Brasil ficou sem mais uma mente inteligente, né? Já está pouca mente inteligente que existe no Brasil. Aí, menos uma mente inteligente, né? De fato, inteligente de fato. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena 2.908. Eles estão esperando eu jogar, né, para chegar, porque ninguém acertou. O prêmio acumulado agora sobe para 14 milhões. Números sorteados foram o número 20, 35, 36, 37. Ó, uma sequência. 20 é depois 35, 36, 37 e 38. 36, 37, aliás, 20, né? Aí 35,
36, 37 e 38. Uma sequência, tá? E o último foi o número 50. 50. Próximo sorteio será realizado na terça-feira. Vou repetir, tá? Os números sorteados foram 20, 35, 36, 37, 38 e 50. Gente, alguém tem que ver esse negócio aí daquelas bolinhas lá, como que cai assim, nessa sequência, né? Estranho isso aí. Sorteio da Mega Sena. Estranho mesmo, muito estranho. Você não desconfia dessas coisas, não? Você também não tem uma leve desconfiança disso, não? Ciência e tecnologia. Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação fortalece o ensino e a pesquisa em Escola de Porto Alegre, em Roraima. Não, pô, Porto Velho, aliás. A Escola de Porto Velho. E Porto Velho não é em Roraima, Porto Velho é em Rondônia, tá? Então vai ter uma feira de ciência, tecnologia e inovação, vai fortalecer o ensino e a pesquisa em Escola de Porto Velho, em Rondônia, tá? Durante a programação da feira, no dia 28 de agosto, os alunos participaram de oficinas e experimentos em diferentes áreas do conhecimento, envolvendo atividades desde demonstrações de astronomia e astronáutica do projeto Astrofro, do Grupo de Pesquisa em Astronomia e Cosmologia GPAC, do IFRO, até práticas de biologia e química com microscópios, além de experiências em robótica, empreendedorismo e inovação. Essas feiras devem acontecer mais em todos os estados do Brasil, né? Nas escolas principalmente, porque é essas feiras que incentivam os jovens a se tornarem cientistas e mentes brilhantes do futuro, né? Tem que incentivar essas feiras. Só vai facilitar melhores mentes para o futuro. Espera-se, né? Cientistas alertam que furacões têm se intensificado mais rápido, principalmente naquela região ali, né, do Golfo do México, né, sul dos Estados Unidos, e depois eles sobem lá para cima, né, para os Estados Unidos principalmente, esses furacões, né. Aquecimento dos oceanos foi apontado por especialistas como causa para a piora dos fenômenos que representam cada vez mais perigo. E esses furacões estão tendo tendência, né, de virem também para o sul, aqui da América do Sul, né, e aí vai chegar ao Rio Grande do Sul e outros estados aqui do nosso mapa geográfico aqui brasileiro, né, também. Então a tendência é essa. Esportes, Campeonato Brasileiro, Série A, 22ª rodada. Ceará perdeu para o Juventude de 1-0 em casa. O Juventude venceu 1-0 o Ceará. Botafogo venceu o Bragantino. Olha, cara, 4-1. O Botafogo bateu o Bragantino de 4-1. Olha, coisa, né? Cruzeiro ganhou o São Paulo. O São Paulo tá indo até bem, né? De repente perde para o Cruzeiro. O Cruzeiro tá bem, gente. O Cruzeiro é uma grande ameaça aí. Cruzeiro ganhou São Paulo de 4-1. Isso foi lá em Minas Gerais. Série B, 24ª rodada. CRB venceu o Paysandu por 2-0. Lá na casa do CRB, né? Pelo menos um time que está vencendo em casa bem, né? É o CRB. 2-0 no Paysandu. Goiás perdeu lá em Goiânia de 2-3. Botafogo de São Paulo venceu na casa do Goiás, né? 3-2 para o Botafogo. 3-2 contra o Goiás. E o Atlético do Paraná venceu o Novo Horizontino por 2-1. 2-1 em casa, tá? Samuel Lino, futebol, tá? Samuel Lino do Flamengo é convocado para a seleção brasileira. Atacante substitui Matheus Cunha, do Manchester United, que se lesionou neste sábado, dia 30. Esse é o quarto corte nesta convocação do Carlito Ancelotti. Do Carlito, né? Então o treinador já perdeu 3 convocados por lesão. O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, o volante Joelinton, do Newcastle, e o lateral direito Wanderson, do Mônaco. Foram chamados Jean Lucas, do Bahia, Vitinho, do Botafogo, e o técnico preferiu não convocar um substituto para Alex Sandro.
Mas por quê? Acho que tem gente suficiente ali, né? Cruzeiro acerta a contratação do atacante equatoriano Kenny Arroyo, do Beşiktaş, da Turquia. O jogador de 19 anos deve chegar a Belo Horizonte no início da próxima semana. No basquete, seleção masculina de basquete protagoniza virada histórica contra os Estados Unidos. O Brasil venceu os Estados Unidos? Sério? Não, peraí. Seleção masculina de basquete protagoniza a virada histórica contra os Estados Unidos. 92-77. E vai à final do America Cup. Rapaz, olha só. Vai ao final do America Cup. Estados Unidos, maiores campeões da competição, disputarão o terceiro lugar contra o perdedor da segunda semifinal. Rapaz, que notícia boa. Que notícia maravilhosa. E no tênis, Bia Haddad bate ex-top 3 do mundo e avança às oitavas de final no US Open. Tenista brasileira derrotou a grega Maria Sakkari, que está atualmente na 64ª posição do ranking da WTA, por 2-0, com parciais de 6-1 e 6-2. Fórmula 1, Oscar Piastri conquista a pole no Grande Prêmio da Holanda. Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull Racing, completam o top 3. Bortoleto larga em 13º lugar, o brasileiro Bortoleto. O GP da Holanda acontece nesse domingo, dia 31, às 10 horas, é horário de Brasília. Então, gente, vou falar a verdade, depois que Ayrton Senna saiu da Fórmula 1, desde aquela época, tá? Eu não me interessei mais por Fórmula 1, não. Eu gostava de ver Ayrton Senna. Mas Fórmula 1, muita gente gosta de velocidade e acompanha a Fórmula 1, né? NFL. O que é o NFL, gente? É a Liga de Futebol Americano, tá? NFL, né? Então, futebol americano. Lenda do Dallas Cowboys, era o lenda do Dallas Cowboys, ele morre aos 84 anos. Leroy Jordan conquistou o Super Bowl em 3 oportunidades pelo time do Texas. Jordan estava sob cuidados paliativos e faleceu em Dallas por insuficiência renal, segundo revelou seu filho David ao Dallas Morning News. Notícias internacionais. Então, um grande aí do futebol americano faleceu lá nos Estados Unidos, né? Notícias internacionais. Novamente, aquela questão lá da Rússia, né? Russos atacam, né? Sempre essa notícia. Os russos atacam. Ai, ai. Vamos voltar. Ataque russo mata e fere ao menos 3 crianças na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky relatou impactos em 14 regiões causados pelo ataque, que utilizou mais de 500 drones e 45 mísseis. Ucrânia diz ter bombardeado 2 refinarias de petróleo russas. Autoridades ucranianas registraram múltiplas explosões e incêndios nas cidades russas de Krasnodar e Zizran. Ex-presidente do parlamento da Ucrânia é morto a tiros, dizem autoridades. O autor do crime ainda não foi encontrado. A Procuradoria-Geral do país investiga o caso, que aconteceu na cidade de Lviv. União Europeia quer usar dinheiro russo congelado para ajudar a Ucrânia após guerra. Bloco Europeu, porém, reconhece que o auxílio não deve ser feito agora e ainda será analisado. Tá. Primeiro-ministro do governo Houthi, isso é lá no Iêmen, tá? Primeiro-ministro do governo Houthi é morto no Iêmen em ataque de Israel. Rebeldes afirmam que a autoridade morreu durante conferência de rotina realizada pelo governo. Egito assina acordos de exploração
de petróleo e gás no Mediterrâneo e no delta do Nilo, no valor de 340 milhões de dólares, e os acordos assinados pela estatal Egyptian Natural Gas Holding Company, a EGAS, prevêem a perfuração de 10 poços como parte dos esforços do Ministério para impulsionar a exploração e a produção de petróleo no Egito. Presidente chinês recebe líderes mundiais para a reunião da OCX. Entre os nomes confirmados para o encontro estão os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e do Irã, Massoud Pezeshkian, né? Para os Estados Unidos, esses países aqui são um bloco do mal, com exceção, né? Com exceção quase que a Rússia está entrando nessa lista aí que eles falam que é o eixo do mal, né? Então o eixo do mal vai se reunir Putin, Turquia, né? Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan da Turquia, e do Irã o Massoud Pezeshkian, para resolver situações referentes a esses líderes aí nessas reuniões da OCX, né? E a China, né, que vai estar lá patrocinando tudo isso aí. É dinheiro que escorre, né, pelos valados aí. Essas reuniões geralmente não dão em nada, né? Ou quando dão em alguma coisa é mais ódio mesmo, mais ódio, né? Incêndio na prefeitura de Makassar, no leste da Indonésia, deixa 3 mortos durante protestos. Manifestações foram motivadas pela morte de um motorista de mototáxi atropelado por uma viatura policial. Meu Deus, tragédia em cima de tragédia. Maduro aparece de farda e se diz pronto para se defender dos Estados Unidos da América. Pronto como, Maduro? Mesmo o seu pronto é derrota total. Você acha que com o exército que você conseguiu amealhar, você vai deter os americanos? Meu Deus, cara, o cara deve ser mesmo pancada, muito pancada. Caramba, velho. Ele aparece vestido aí com uma veste militar, né? E a declaração acontece em meio às ameaças do governo americano, que acusa o ditador venezuelano de ser um narcotraficante. Todo mundo já sabia disso, né? Agora, para finalizar, vamos aos eventos históricos, né? Do dia 31 de agosto de uns anos atrás. Em 1314, o rei Hakon V da Noruega muda a capital do país de Bergen para Oslo. 1763, transferência da capital do estado do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Em 1763, mas 100 anos antes. Não, que 100 anos? Quase 300 anos, 200 anos. Transferência da capital do estado do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. 1763, rapaz, era muito tempo atrás. Foi no comecinho da história do Brasil. 1888, a inglesa Mary Ann Nichols é assassinada. Ela é a primeira das vítimas confirmadas de Jack, o Estripador, né? Lá na Inglaterra. Aliás, quem era mesmo o Jack Estripador? Até hoje, né? Não se sabe com certeza quem era essa pessoa. Eu tenho desconfiança que era da família real, tá? Britânica. 1895, o conde alemão Ferdinand von Zeppelin patenteia seu balão navegador, ou balão navegável, né? O Zeppelin, né? 1897, Thomas Edison, um empresário e inventor norte-americano, patenteia o cinetoscópio, o primeiro projetor de filmes. Você sabia disso? Que Thomas Edison, que é responsável, o grande responsável por patentear o cinema, o cinetoscópio, o primeiro projetor de filmes? Pois é, foi Thomas Edison. 1942, o governo brasileiro, através do decreto-lei número 10.358, formaliza a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha nazista e a Itália fascista. O que deu isso? 1942, já disse, né? Acabei de falar. 1950,
O voo TWA 903, um Lockheed 749 da Constellation, cai perto do Cairo, no Egito, matando todas as 55 pessoas a bordo. Em 1997, Diana, princesa de Gales, e seu companheiro Dodi Al-Fayed e o motorista Henri Paul morrem em um acidente de carro em Paris, na França. 2002, todo mundo lembra dessa situação, né, que a princesa morreu, né? Cara, foi uma loucura aquilo ali. Ninguém sabe ao certo quem causou aquele acidente, mas eu acho que o motorista devia estar meio bêbado. E ele pegou uma estrada aí em Paris, muito altos e baixos assim, e acabou batendo o carro contra a pilastra ali, e morreu, né? E dizem as más línguas ou as boas línguas que eles estavam sendo perseguidos por fotógrafos, né? Por fotógrafos que viviam perseguindo para tirar foto, para ter as melhores fotos da princesa, né? Diana, né? Os famosos fotógrafos das revistas de fofocas, principalmente das revistas de fofocas lá da Inglaterra, né? 2002, o tufão Rusa, o mais poderoso a atingir Coreia do Sul em 43 anos, atinge a costa, matando pelo menos 236 pessoas. 2016, após tramitação de seu processo de impeachment, Dilma Rousseff é definitivamente afastada da presidência do Brasil e Michel Temer, que era o vice dela, Michel Temer, então vice-presidente, é empossado como 37º presidente do Brasil. E o que ele fez de bom? Nada. Colocou Alexandre de Moraes da Suprema. De mal, né? O que ele fez de mal? Colocou Alexandre de Moraes lá, indicou Alexandre de Moraes. Esse psicopata lá para o Supremo Tribunal Federal. Eu quero agradecer aqui o Roberto Vieira Filho, né? Que fez esse brilhante trabalho aqui de edição e também de redação, né? Redator do site Fishing News. Vamos à mensagem de hoje, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto, né? O primeiro semestre já foi, né? Nós estamos no segundo semestre e agora vem um mês talvez mais quente do ano, que é setembro, tá? Então vamos prestar atenção aí, vamos hidratar, tomar bastante água de coco. Aliás, eu vendo água de coco, tá? Vestido de super-herói aqui na minha região. Compre água de coco do super-herói que você vê vendendo água de coco. Compre água de coco, tá ok? Água de coco é bom, é tudo, é bom para tudo, bom para tudo. Se o brasileiro soubesse o quanto que a água de coco faz bem para a saúde, ele tomaria um coco por dia e não teria problemas de saúde, não estaria enfrentando aí as filas, né, do SUS. Perseverança. Hoje o assunto é perseverança. É pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. Lucas capítulo 1, 21, verso 19. Palavras de Jesus, tá? Ele fala que é pela perseverança que vocês ganharão a sua alma. O versículo de hoje usa uma expressão idiomática, ganhar a alma. Ela é análoga ao que vemos em Mateus 24:13 e Marcos 13:13, em que se afirma que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Também são palavras de Jesus aí. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a expressão contrária seria aquela referente ao indivíduo que ganha o mundo inteiro e perde a própria alma. Marcos 8:36. Ganhar a alma, portanto, significa ser salvo. Mas observe que isso só acontece mediante perseverança. Perseverança implica algo que gera desconforto, envolve esforço pessoal, persistência e luta contra a própria vontade. E nada disso é fácil de executar na prática. Contudo, temos a graça de Cristo que nos fortalece. Deus capacita aqueles que, por si mesmos, jamais conseguiriam a vitória. Essa graça não transforma o indivíduo em um perseverante automático. Ela é mais como o combustível que permite a partida do automóvel, mas cuja direção depende de quem está no volante ou ao volante. Ou seja, compete a nós tomar as rédeas de nossa vida, tendo Deus como nosso sustento. E se falharmos em meio do processo? 1 João 2,1 oferece a resposta. Se alguém pecar ou se alguém falhar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Lembro-me de alguns versos atribuídos ao educador inglês W.E. Hickson, que resumem com maestria a trajetória cristã. É uma lição para aprender. Tente outra vez. Se a princípio não conquistar, tente outra vez, para que a coragem possa vir. Pois se você perseverar, vai conquistar, vai reagir. Então tente outra vez. A maneira de tentar, quando tudo mais falhar, é tentar outra vez. Mesmo que seja necessário tentar 1000 vezes, vamos, pela graça de Cristo, tentar novamente? Confie nisso e você perceberá que valerá a pena. Amém? Amém. Deus abençoe você nesse domingo, tá? O último dia do mês de agosto. Amanhã nós começamos setembro. Tome muita água, vai ser um mês muito quente, muitas queimadas. Então hidrate-se muito bem. E mais uma vez eu recomendo água de coco, tá? Além da água normal, água de coco. Eu recomendo, porque também vendo. Deus abençoe você. Vamos terminar com uma oração. Querido Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, pela noite de sono. Obrigado pela nova semana, primeiro dia da semana, o domingo que está começando. Que nós nesse dia venhamos a trabalhar, a pensar uma melhor semana, um melhor Brasil, né? Que nós não tomemos mais decisões erradas, nem referentes ao nosso país, nem referentes a nós mesmos, nossa vida particular, né? Nossa vida íntima. Tomemos sempre a decisão de tentar outra vez, de procurar fazer sempre o melhor, o possível, para estarmos bem aperfeiçoados, Senhor. E nós sabemos que nós sozinhos não conseguimos nos aperfeiçoar, mas o único que pode nos aperfeiçoar de fato é o nosso amigo Jesus. Por isso, Jesus, nós te pedimos, o Senhor como membro da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, Senhor, nos purifique, nos burile e perdoa-nos dos nossos pecados. O Senhor sabe que nós somos pecadores. Continuamos pecadores, nossa tendência é sempre para o mal, sempre para o pecado, Senhor, porque o nosso DNA está... Nossa, nós estamos poluídos pelo pecado, Senhor. Por isso, Senhor, nos burila, nos purifique, entra dentro de nós, mora em nosso coração, para vivermos uma vida em comunhão contigo. Não por causa dos nossos méritos que estamos pedindo isso, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Desde já agradecemos. Amém, amém, amém. Queridos, uma boa semana para vocês. Amanhã o Notícias do Dia estará aqui de volta. Hoje, dia 31 de agosto, terminamos agosto, encerrou, né? Amanhã começamos setembro. Tchau, tchau. Hidrate-se bastante, hein? Hidrate-se bem, porque vai ser quente. Bye, bye.